Mas, com isso, entramos então no nosso tema principal. Isso aqui é mais ou menos uma coisa que a gente tem visto muita gente perguntando. Então vai ser um formato um pouco diferente hoje, que vai ser... Nós vamos avaliar alguns perfis de pessoas, de candidatos, para o EB2NW. E então avaliar se é um bom perfil, o que poderia melhorar, e também as nossas perspectivas hoje, com as mudanças no EB2NW, se daria um processo ou não para aplicar. Então, antes de falar sobre os perfis dessas pessoas, vamos só para lembrar as qualificações para a pessoa que vai fazer o processo EB2NW. Já a gente falou, mas você tem EB2 e tem NW. EB2, o encaixe de emprego, você precisa ter ou um grau avançado, que vai ser um mestrado, um doutorado, ou também para o grau avançado, se você tem um bacharelado, mais 5 anos de experiência na sua área, você se qualifica para o grau avançado. Mas é a única coisa que você precisa para o EB2NW, ou se não tem, o que pode fazer? Fora o Advanced Degree, que são essas duas opções, também tem o Exceptional Abilities. O Exceptional Abilities é aquele outro onde você tem que provar 3 dos critérios listados, e entre esses, 10 anos de experiência na carreira, salário alto, ou então publicações, ou posições de interesse em organizações ou empresas de grande porte, coisas assim. Então, o Exceptional Abilities, ele é meio que você tem que balancear para ver se você realmente atinge um nível de habilidades excepcionais dentro da sua área. Mas isso é a forma de qualificar para o EB2, Então, nós temos o Advanced Degree, que são essas duas que o Maurício explicou. E, por último, o Exceptional Abilities, que é se você não tem necessariamente essas qualificações. Agora, se você tiver os 3, obviamente você se enquadra nos 3 e passa, então, para o NW. Mas lembrando que esses são os pontos iniciais de uma análise do EB2, sempre avaliar se você, pelo menos, enquadra no EB2, tá? E depois vamos com o NW. Então, National Interest. Você vai ter uma ideia, um projeto, ou talvez a sua profissão, o que você já fez no seu país. Então, vai ter a oportunidade de mostrar um interesse nacional nos Estados Unidos, vai não suprir, mas ajudar. Vai agregar. Agregar as necessidades que tem o país. O NW hoje, ele é o ponto que muitos querem argumentar e tem dificuldade. Nós temos visto vários RFS no NW. Lembrando que o NW, ele é implementado, não é na lei, Ele é por um caso de corte, que é o Matter of Danisar. Ele tem 3 prongs. O primeiro é mérito substancial e national importance. Então, isso, na verdade, você vai ter que provar que o seu projeto, o seu endeavor, ele tem mérito substancial, ele é de importância, e também que ele vai beneficiar ele vai beneficiar de uma forma importante ao mercado americano, ou então para a indústria, ou então a profissão. Fora isso, você tem que provar que você é bem posicionado para implementar, você é a pessoa indicada para, então, implementar esse projeto. E, por último, que, considerando tudo isso, não vale a pena exigir que você tenha um sponsor para o seu processo, que os Estados Unidos vai sofrer se você não puder, então, avançar com esse projeto. Então, esses são os 3 critérios. Lembrando que dos 3, hoje nós estamos vendo RFS no primeiro, National Importance. Esse é o ponto. E qual outro? O último. O último, que é o Balance, do Labor Certification. Então, com isso, lembrando a estrutura do EB2NW, partimos para o primeiro perfil? Vamos lá. Então, vamos ler sobre uma enfermeira. Vamos falar sobre casos de saúde também. Então, primeiro falamos sobre a enfermeira. Ela tem uma especialização em cuidados intensivos. Ela tem experiência em hospitais de grande porte e tem foco em atendimentos emergenciais e também em unidades de terapia intensiva. Tá? Então, vamos falar sobre isso. Mas também ela participou em projetos de educação para profissionais de saúde. Então, ela já também ensinou também algumas coisas. Ela não tem muitas publicações. Então, com esse perfil, Thames, o que você acha dela, a experiência, as coisas que tem que ela não tem? Bem, vamos lá. De cara, interessante, É uma área, a área de saúde é uma área onde os Estados Unidos têm uma necessidade, tem uma carência muito grande, mas não é o suficiente só dizer tem uma necessidade. Vamos voltar, então, para a nossa análise do EB2NW. EB2.
A enfermeira tem, normalmente, bacharelado, sim. Às vezes tem até um mestrado, stricto sensu, mas vamos supor que aqui é só um bacharelado. Também vamos assumir que ela tem 5 anos de experiência pós-bacharel. EB2 ao lado. Eu acho que enfermeira é um caso onde talvez 3, 4 anos atrás era muito popular dizer, olha, eu vou ser enfermeira e o EB2 era aprovado. Nem sempre apresentava um plano de negócio, um endeavor. Era sempre um professional plan dizendo, olha, existe uma necessidade crônica nos Estados Unidos de enfermeiras e então eu vou entrar no mercado e trabalhar nessa área. Hoje isso não é uma realidade, né? Hoje enfermeira tem que apresentar algum tipo de projeto. Assim, o que você acha que seria interessante para uma enfermeira de um projeto de NW? Então, é bem importante diferenciar se a pessoa tem uma licença para trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos ou ela não tem. Porque se você tem uma profissão que precisa de uma licença ou licenciado? Licença. De uma licença nos Estados Unidos, você vai ter que provar ao USCIS que você já tem ou tem como obter a licença. A validação. Né, daquela... Mas se você não tem, então, não quer dizer que você não pode fazer o processo NW, mas tem que pensar talvez num endeavor, num projeto que não vai precisar que você vai trabalhar diretamente como enfermeira para não ter que provar que você tem a licença ou não. Então, sempre vai depender de se você tem como obter a licença ou não. E nesse perfil especificamente, nós temos uma pessoa que ela tem um ponto ali bem interessante, que é treinamento, né? E aí já começa a surgir um endeavor na minha cabeça, que é abrir, talvez, uma proposta de um trabalho onde você vai criar programas de treinamentos ou para médicos ou então enfermeiros. Isso seria um projeto interessante, né? Especialmente na área de serviços de urgência, urgent care aqui nos Estados Unidos. Ele tem um desgaste muito grande, né, nos profissionais que estão nessas áreas. Então, um programa de treinamento de retenção, ou então de, sei lá, técnicas que essa profissional aqui ela tem, seria bem interessante. Eu acho que tem uma necessidade e nem sempre os hospitais têm como fazer todo esse trabalho que é necessário. Então, isso seria talvez uma ideia do meu lado. Acho que também com isso, muitas vezes pensamos, quando vimos os Estados Unidos, que toda cidade, todo povo, toda localidade dos Estados Unidos vai ter um bom hospital e que vai ter uma boa atenção médica. E não tem. Muito... Isso. Então, cidades grandes, sim, talvez. Mas aqui nos Estados Unidos também tem comunidades rurais e lugares que não têm muita atenção médica. Então, talvez também a enfermeira pode ter um projeto para vir aos Estados Unidos nas áreas rurais que não tem muita educação, que não tem a ajuda que precisam para ou tentar abrir uma clínica, um lugar para contratar mais doutores, mais enfermeiras que já têm as licenças. Então, a enfermeira não vai precisar da licença, mas vai aportar, vai ajudar com a necessidade nacional, não somente um pequeno povo, um estado, mas mais áreas rurais, para que todas as pessoas tenham mais acesso à saúde. Isso é ótimo, eu gosto muito desse argumento. E só lembrando uma coisa que nós estamos vendo agora. Se você é de uma área, por exemplo, nesse caso de enfermagem, e você vai abrir um projeto onde você vai gerenciar um negócio, vai abrir uma clínica ou vai contratar outras pessoas, é muito importante você poder provar que você tem essa experiência também. Não necessariamente ter a sua própria clínica, mas talvez gerenciar equipes, ou de treinar, ou então de fazer alguma parte no lado de administração, que isso vai ajudar muito aquele argumento lá do início que a gente falou, que é o well positioned, que você está bem posicionado para implementar esse projeto. Mas na área de enfermagem existem várias possibilidades, fora a validação. Né? Então, isso é uma coisa que a gente gosta de argumentar, que nem sempre vale você fazer todos os steps e validar e talvez atrasar a sua petição por 1, 2, 3 anos. E existem outras formas de talvez chegar no NW. Então, eu acho que mais alguma coisa na enfermeira, antes de passar para o outro perfil? Acho que não, somente uma sugestão para a pessoa que talvez, a pessoa que não tem experiências, vamos supor, com gerenciar, ou talvez não tem muita experiência nos treinamentos. Então, sim, talvez você já tenha os 5 anos de experiência depois do bacharelado, mas
pode tentar. Então, tem mais um trabalho com gerencial, ou talvez fazer treinamentos. Então, você só precisa, como falou Tamis, ter mais um pouco no seu currículo para provar que você vai lograr, vai conseguir, vai conseguir provar que você já tem mais qualificações. Exatamente. Então, levando isso em conta, né, você pode fazer pós, você pode fazer um mestrado, ou então certificações nesse sentido, mas isso seria um conselho nosso, né, se você vai partir para o lado de saúde, mas no lado de um business plan, isso vai aplicar para qualquer tipo de carreira, qualquer tipo de profissão. Isso leva, né, ao segundo profissional aqui desse episódio, que é não necessariamente só um médico, mas psiquiatras. Então, se você é um psiquiatra no seu país, você tem, obviamente, um grau avançado, isso é fato. Muitas vezes ele é considerado um grau avançado como um PhD. E vamos supor NW, né? Normalmente o mais natural para um psiquiatra é uma consultoria, né? Abrir a própria clínica e ter os seus próprios pacientes e encare a área de especialização. Mas qual o maior problema com um psiquiatra nos Estados Unidos? Licenciar. A licença aqui é muito difícil, você vai ter que fazer o doutorado de novo, mais alguns anos de estágio, para então poder atuar num formato de clínica. Então, fora ser um psiquiatra licenciado, entra então a estratégia que a gente já falou com a enfermeira, né? Outras formas que você pode então abrir. Mas nesse psiquiatra aqui, o candidato tem a experiência com vários tipos de transtornos, especialmente no ambiente clínico e acadêmico. Também tem publicações, participações em conferências, tem a sua própria prática, a sua clínica de atendimento de clientes privados. O que você acha disso aqui? Então, a pessoa também pode abrir uma clínica, mas como a pessoa tem publicações, tem experiência acadêmica, a área de pesquisa com psiquiatria vai ser muito interessante. Por quê? Porque vai ser mais fácil argumentar a migração, que você vai contribuir com a pesquisa da sua área, da sua especialização nos Estados Unidos e não simplesmente ajudar o cliente privado que vem para você numa cidade na Flórida. Então, é mais difícil provar o interesse nacional com só um cliente que você vai ajudar, mas se você vai ter, então, a pesquisa que vai ajudar universidades ou outras clínicas nos Estados Unidos, então vai ser melhor para o interesse nacional. E esse é o ponto mais importante que eu gosto de mencionar no National Importance, que é a importância nacional. Não basta você abrir um negócio para beneficiar somente os pacientes ou então as pessoas que vão pagar pelo seu serviço. Isso não é o suficiente e a USCIS vai negar o seu caso. Você tem que ter algum outro benefício, ou então econômico, ou então social, ou então o que for, ele tem que ser um plus. E nesse caso aqui, né, no lado de pesquisa, é exatamente isso. Vai contribuir de uma forma onde você vai encontrar talvez algum tipo de doença ou então algum tipo de vacina. Eu já fiz alguns de vacinas que são muito interessantes. Mas você não vai sentar em casa e pesquisar. Você tem que provar que tem alguma estrutura, algum interesse na sua pesquisa. Se você vai trabalhar com clínicas particulares ou então laboratórios, coisas desse tipo, para fazer essa pesquisa e implementar essa pesquisa. Mas o lado de pesquisa é muito interessante para quem está nessa área médica e talvez não queira fazer a validação. Isso é um lado que a gente poderia explorar um pouco mais se você já está nesse caminho. Isso. Então, sim. Acho que sugestões para o caso, se você já fez pesquisas no seu país sobre o tema que você talvez, muitas pessoas quando vão fazer pesquisas já encontraram muitas informações sobre outros países e como os outros países podem melhorar na sua área e tal. Se você já fez pesquisa no seu país, já fiz. Se você já fez? Já pensa. Pesquisa no seu país, talvez, então, já tenha uma ideia do que os Estados Unidos também podem melhorar. Então, se você vai encontrar as espanhol falências, as coisas que não tem nos Estados Unidos, então, sempre ter uma boa ideia, se você já tem publicações com universidades e tem ideias das universidades nos Estados Unidos que vão ajudar com a pesquisa ou que estão interessadas, é muito melhor. Então, eu acho que, resumindo, no lado de saúde, esses dois perfis, a gente tem uma perspectiva muito boa de
o que é preciso para provar o National Importance, que é a importância nacional do seu projeto. Não é só você falar, vou abrir uma consultoria ou vou receber pacientes. Você tem que ter algo mais, uma coisa mais estruturada, com mais benefícios, bem pesquisado e apresentado. Ou você também pode partir para o lado acadêmico, que é uma pesquisa onde você vai argumentar, né, a necessidade dessa pesquisa, ou então o benefício que essa pesquisa vai trazer para a indústria, ou então para esse nicho que você, né, trabalha. Então, eu acho que, resumidamente, dicas para melhorar o seu caso de EB2NW. Ter uma ideia clara do que você quer fazer nos Estados Unidos. Não só montar um projeto porque ele parece ser bom. Você tem que ter a intenção de realmente tentar. Você não está dando uma garantia de sucesso. Você está dando uma garantia de tentar, uma tentativa. Então, isso seria a minha primeira dica para quem está pensando em, na área de saúde, fazer o EB2NW. Uhum. E acho que a segunda dica vai ser não simplesmente pensar em um endeavor, um projeto. Talvez você tenha o que a gente chama um projeto profissional, que você não precisa de abrir um negócio, você não precisa de ter funcionários trabalhando com você. Você simplesmente precisa provar que você já tem experiência, talvez com pesquisa, talvez com faculdades, para então falar com os Estados Unidos e ter mais avanços nos projetos na sua área dentro dos Estados Unidos. Exatamente. Então, eu acho que de uma forma, assim, resumida, sem entrar na questão de validação, essas são as nossas opiniões sobre esses perfis, enfermeiras, médicos, psiquiatras, o que for na área de saúde. Nós temos mais um segundo episódio, parte 2 desse daqui, onde nós vamos falar sobre mais do lado de engenharia, tecnologia. Então, fiquem ligados que naquele lá vai ter muita coisa boa.